Depois que acaba a eleição, na eleição você fala o que você quiser. Acabou a eleição, você chega no presidente da República e fala, preciso da sua ajuda. Nós temos um presidente da República, que também é de São Paulo, ele passou a vida dele inteira aqui, e eu vou pedir ajuda para ele e vai ter ligações minhas por 208 vezes no mandato para ele. 208 semanas, para você saber, é o mandato inteiro, que dá 1.460 dias. Você vai me ver trabalhando o tempo inteiro para aumentar a receita sem cobrar R$1 de imposto a mais. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos equilibrar essas contas, nós vamos servir vocês como nenhum outro político serviu e vai ter um fator. Pela primeira vez na cidade de São Paulo, você vai ver alguém baixando imposto. Essa máfia de multa que tem nessa cidade é um absurdo. Tem coisas que a gente vai pôr para resolver, quando eles perguntarem sobre trânsito, que quando eu provar para vocês que dá para resolver, vamos parar com esse pedágio. Sabe por quê? Pedágio. Ah, mas isso é do governo do estado. Nada que um prefeito bem intencionado não coloque pressão vai funcionar. Vai funcionar sim. Agora, por que tem rodízio de placa aqui em São Paulo? Rico tem 2 carros, você que é pobre tem só uma. Por que é desse jeito? Porque é ineficiente em tudo. Quando falar de trânsito, eu vou te mostrar as soluções para a gente resolver isso. Então vamos falar de trânsito agora, vamos. Candidato, porque a gente sabe, em São Paulo, 40% das pessoas demoram mais de 1 hora para fazer o trajeto entre a sua casa e o trabalho. A média nacional é de 10% aproximadamente. Então perde-se muito tempo aqui na cidade. Qual a sua estratégia para a redução do tempo de deslocamento das pessoas? Em uma das sabatinas, o senhor chegou a defender o pedágio urbano. O senhor reviu essa ideia? O senhor defende ainda o pedágio urbano? Como funcionaria? Esse pedágio seria o que já tem, né? De quem é de fora, no modelo europeu, ao invés de pagar um valor, quem usar menos. Ou quem usar mais, pagar pelo tempo, até da entrada até a saída de Isso nas estradas, mas o senhor chegou a falar de um pedágio dentro da cidade? Na verdade, não. Foi desse mesmo, de entrada. Tem 10 rodovias que cercam a cidade. E essas 10 rodovias, elas precisam ser revistas, e até propus o Bolsão, e lá vai, então, as propostas em relação a isso. Acho que não é viável, fui convencido pelos especialistas que não faz sentido isso dentro da cidade, só fora. Mas ele seria cobrado numa área não vai central? ser, porque isso não é uma proposta. Já foi descartado? É porque não faz sentido, a gente tem soluções mais baratas e mais lógicas para as pessoas. Primeira delas, tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Precisamos de criar 10 bolsões ou mais, de 15 mil a 50 mil vagas nesses bolsões. Inclusive, já escolhi algumas áreas que nós vamos desapropriar. Por que isso? Porque São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Quando junta a metrópole com esses mais de 20 municípios, na verdade, salvo engano, 38 municípios, a gente fica com 20 milhões de pessoas. Essas outras metrópoles juntas, a gente tem 30 milhões de pessoas. A maior... Fora a cidade asiática, São Paulo é a maior do mundo, para você ter uma noção. O que acontece? Imagina uma pessoa que vem do interior para entrar dentro da cidade, trazendo poluição, diminuindo a velocidade do trânsito, e com uma pessoa só dentro do carro. O que a gente tem que fazer? Colocar isso nos bolsões, usar ônibus para se deslocar de lá. Inclusive, nós vamos trazer uma inovação aqui para a cidade de São Paulo, que é o teleférico. Esse teleférico é para deslocar desses bolsões até a próxima estação, para interligar a rede de transporte público. E também, esses bolsões, a gente vai transformar eles em eventos. São Paulo hoje, a maior parte do turismo de São Paulo são 100 mil eventos por ano. Então, a nossa pegada é mais negócio. Ninguém está vindo aqui porque o turismo é difundido. Isso não tem isso aqui, não. Ninguém vem aqui por causa de turismo, vem por causa de negócio. Então, a gente vai capilarizar esses bolsões para fazer grandes eventos em todas as entradas da cidade de São Paulo. Segunda coisa no trânsito, fazer como nos Estados Unidos. Ao invés de criar alguma solução de infraestrutura poderosa, a gente vai liberar virar à direita no vermelho. É assim que funciona nos Estados Unidos. Quando tem uma fila de carro e aí você quer virar à direita, que chama giro de quadra, você pode usar o vermelho como pare. Isso é um processo educacional que leva 1 ano, as pessoas têm que reaprender a usar o trânsito, isso não vai gastar R$1 de infraestrutura. Terceiro ponto que a gente vai usar no trânsito de São Paulo. A gente vai, nas marginais, a gente vai criar via expressa, controlada por câmera e os carros que têm 2 ou mais pessoas, elas podem trafegar em alta velocidade nessa via expressa. Próximo assunto, que é um assunto determinante, tem o nosso rodoanel, que é o Mário Covas, 177 quilômetros, tem 44 quilômetros que estão inutilizados, gastamos 5 bilhões como povo e até hoje não terminou. Isso é uma obra do Estado? Mas o prefeito, para você entender, se ele for contra o governo, não libera, nada acontece aqui dentro. Se ele for a favor, acelera, então eu vou cobrar isso todo dia. A gente vai desviar o tráfego pesado de veículos, o tráfego de caminhões, de carros pesados para esse rodoanel, isso vai liberar o trânsito. Agora, se eu somar todas essas soluções, junto com o teleférico nas comunidades, isso não é solução de mobilidade para a cidade inteira, tá? Isso aí agora é uma solução para enriquecer e colocar as comunidades mais fortes. Eu quero colocar centro gastronômico nessas comunidades, centro olímpico de empreendedorismo,
Esse Centro Olímpico vai dar uma identidade esportiva para todo mundo. Para finalizar o assunto, eu vou te contar a maior solução de trânsito, você não vai acreditar. A maior de todas. Se eu somar todas essas que eu falei, não dá 10%, não chega nada próximo do que é capilarizar o empreendedorismo na cidade. O que é? Levar empresas para onde? Para a sua comunidade. Nesse plano nosso, projeto, que é a Comunidade Forte, nós vamos levar empreendedorismo para todas as comunidades. O que vai acontecer? Na sua comunidade, você não vai ficar precisando ficar arrastado no metrô, onde você nem é tratado como gente. Você não vai ficar 2 horas se deslocando, porque não faz sentido você sair de dentro da sua casa 4 horas da manhã para chegar às 7 num lugar, ir lá abrir seu computador e entrar na internet, sendo que você poderia fazer isso aí onde você está. Então, nós vamos levar a empresa, só que eu tenho um empecilho com isso. A maior parte das áreas de comunidade, periferia e favela, elas têm um problema, não tem liberação fundiária, não tem escritura. Eu vou pedir para o senhor abordar esse assunto, continuar nesse assunto, porque a gente precisa de dados pelo PRTB. Eu interrompi o senhor falava que havia um desafio para levar os empregos para algumas regiões, porque nas comunidades tem um problema fundiário. Eu queria que o senhor retomasse. Sim, a gente tem mais de 1.000 favelas em São Paulo e a maioria dessas favelas tem situação crítica. E aí nisso, onde você vai ver o benefício, a gente levando empresas para esses lugares, a gente precisa fazer esse mutirão. A prefeitura é uma baderna. E isso me deixa bem alegre e vou falar por quê. Não torcendo contra quem está aí na administração, mas porque vai ter um trabalho muito bom de organização e eu gosto de mexer com isso. A prefeitura hoje, para vocês terem uma noção, tem 40 mil imóveis e a maioria sem destinação nenhuma. Aí você imagina o que hoje a gente fica vendo algumas pessoas acreditando em balela de Guilherme Boulos, que fica falando que vai arrumar casa para alguém. Fazer um desafio para você que mora em São Paulo. Pega as emendas do Guilherme Boulos e vê alguma que ele construiu alguma casa, com alguma emenda dele que construiu alguma casa na cidade de São Paulo. Só acha uma. Eu desafio todos vocês que acreditam nessa lorota, tem gente que está há 15 anos, 20 anos, 10 anos esperando um imóvel e não vai ter. Por quê? Porque isso é uma balela. O governo de esquerda tem a promessa de ficar enchendo você de esperança, mas não consegue cumprir absolutamente nada. Porque se cumprir, acabou, eles não têm mais nada o que fazer. Então eles vão ficar sempre no gerúndio. Os governos, por exemplo, do PT, ficaram 13 anos para fazer a transposição do Rio São Francisco, que é uma técnica mundial desses esquerdistas malucos. Sabe o que eles fazem? Eles falam assim, estamos fazendo. Gerúndio é ficar o tempo inteiro falando que está fazendo. Esse NDO, fazendo. Não termina nunca. 3 governos, eles não terminam. Aí chega alguém em poucos meses, tipo o outro presidente, vai lá e termina a obra. Por quê? Porque é interesse deles. É a mesma coisa de um advogado que às vezes quer levar o cliente na má fé e ele fica arrastando o processo, ele fica criando um monte de remédio jurídico ali para não terminar a causa, porque ele ganha se a causa estiver rolando. E você, que é povo, eu acho que você já cansou disso. O que é a grande verdade? A gente fazendo essas liberações fundiárias, a gente consegue levar essas empresas para lá e pela primeira vez você vai ver o seguinte, empresa aberta na quebrada vai ter diminuição de imposto. E eu quero saber quantas empresas que não vão querer isso, quantas empresas que não vão querer levar suas oficinas, parte das suas produções para esses lugares. Sendo que as pessoas que estão na empresa que elas estão e qualquer outro lugar na cidade já vieram desses lugares. Agora, candidato, eu queria tratar de um assunto que é segurança pública. O senhor falou de alguns assuntos que não são propriamente da Prefeitura, mas que são da Prefeitura. Segurança Pública é um desses, porque tem a ver com o Estado, tem a ver com o governo federal, mas tem a ver com a Prefeitura. Londres tem 940 mil câmeras, quantidade industrial de câmeras. São Paulo, 13 mil, 15 mil câmeras. 18 mil. É uma diferença brutal. Sim. Como é que o senhor entende que a contratação, que é muito, né, para chegar em 940 mil câmeras, é uma quantidade, um investimento grande, mas que ajuda muito na segurança. Tanto a gente vê os dados de Londres. Londres violenta é um paraíso para São Paulo. Como é que o senhor pretende lidar com esse assunto? A primeira coisa de segurança é lembrar para todo o povo aonde está escrita na nossa promessa de segurança. Está no artigo 144 da Constituição Federal. Está escrito assim, ó. É dever do Estado e direito de todos a segurança. O Estado está cumprindo isso. Primeiro ente para nos defender é o governo federal. Parece que ele não tem muita simpatia com a polícia, quer desmilitarizar a polícia. Segundo, governo do Estado. É ele que fica com a polícia ostensiva, polícia militar que você conhece. A polícia civil é conhecida como uma polícia judiciária. A prefeitura não tem polícia, a prefeitura tem guarda. Tem uma PEC, salvo engano, a 57, está tramitando no Congresso Nacional, que essa PEC, se ela for aprovada, a guarda municipal ela vai ter poder de polícia.
Mas enquanto ela não tem, hoje na cidade de São Paulo tem aproximadamente 7.100, mais ou menos, guardas municipais. Esses 7.000 guardas, no nosso governo, nós vamos triplicar e pela lei a gente consegue chegar até 24.000. Marçal, mas você acha que precisa de mais? Até o limite da lei. Nós precisamos de ter sensação de segurança. Então, a primeira coisa que eu acredito é nessa capilarização da Guarda Municipal. A gente precisa firmar um acordo com o nosso governador, que inclusive é alguém que eu gosto muito, respeito muito, alguém que gosta de disciplina, e a gente pode juntar forças para resolver o problema da segurança de São Paulo. O governador, ele reside aqui, ele mora nessa cidade. E morar nessa cidade fica bem mais simples de cobrar ele, né? Porque ele também quer um lugar seguro. O que a gente precisa fazer? Triplicar esse efetivo da Guarda Municipal. Por lei, a gente consegue chegar até 24.000. Então, eu posso colocar como promessa de campanha a gente abrir concursos, né, paulatinamente, até chegar nesses 21.000. Por quê? Porque você imagina o guarda na rua, nas escolas, nos comércios. Quando a gente começar a aumentar e entregar esses concursos públicos, a gente vai começar a capilarizar nos distritos que são praticamente residenciais até chegar aí na comunidade. Candidato, hoje parte da Guarda Municipal usa armamento pesado. Houve, inclusive, compra de fuzis. O senhor defende a continuidade dessa política? Se você não tiver armamento pesado, o que o crime organizado vai fazer em São Paulo? É uma pergunta que